Bom dia! Na aula de hoje falaremos sobre os movimentos da Terra. Os movimentos dos astros, eles foram observados e interpretados pelas diversas civilizações ao longo da nossa história, não é? E como nós já vimos, foi necessário o aperfeiçoamento de muitos instrumentos de observação e evolução de cálculos matemáticos para chegarmos até o modelo heliocêntrico que nós utilizamos hoje. Mas mesmo assim, quando nós observamos as estrelas no céu e o deslocamento do Sol, né, ao longo do dia, nós temos a tendência de falar que eles é que estão se movimentando referente à Terra. E aí, então, damos o nome de movimento aparente, que é quando a gente coloca a Terra como o movimento que os astros fazem considerando a Terra como referencial. Esse movimento aparente ele não é errado, mas ele dificulta a análise e a descrição dos movimentos dos astros, porque ele utiliza muitos cálculos matemáticos muito complexos. Então, para facilitar a vida e ser mais vantajoso cientificamente, é legal a gente estabelecer o modelo em que o Sol fique parado e a Terra esteja em movimento. Então, aí facilita descrever e explicar a maioria dos fenômenos, como, por exemplo, o movimento de rotação e de translação. Nós sabemos que a Terra ela não tem, né, a órbita da Terra ela não é totalmente na vertical, ela possui uma inclinação, né, no seu eixo. Então, o movimento que a Terra faz girando ao redor do seu eixo, nós denominamos de rotação. Esse movimento permite vermos o Sol nascendo a leste, se pondo a oeste, sucedendo os dias e as noites e definindo então um período de tempo que nós chamamos de dia, que possui 24 horas. Um outro movimento que também ocorre é o movimento em que a Terra gira ao redor do Sol, que nós chamamos de translação. Esse movimento ele se repete após cerca, né, de 365 dias e 6 horas e define um período de tempo que nós denominamos de ano. Para não ficar muito confuso falar que um ano dura 365 dias e 6 horas, foi definido o ano bissexto. Ao final de 3 anos com 365 dias, nós temos um com 366. Então, somando 6 horas as 6 horas que sobram desses 4 anos, no quarto ano nós acrescentamos um dia a mais no mês de fevereiro, e aí consideramos como o ano bissexto. No movimento de precessão, aqui nós levamos em consideração o ângulo que acontece quando nós colocamos aqui, consideramos o eixo vertical e o eixo de inclinação. Entre esses dois eixos, forma-se, né, um ângulo de 23 graus e meio. E nesse movimento, a Terra vai girar em torno do seu eixo vertical. Esse movimento ele é muito lento e para que ele ocorra, né, complete todo o ciclo, vai em torno aí de 26 mil anos para acontecer, tá? Esse movimento de precessão ele não tem nenhum efeito sobre nós. O que vai mudar, o que vai acontecer de diferente é a visibilidade das estrelas no céu em diferentes épocas do ano. Então, por exemplo, aqui nós temos a constelação de Órion, que em determinada época ela está mais visível no hemisfério sul, e depois a constelação de Escorpião, que ela está mais visível para o hemisfério norte. E aí depois isso se inverte, tá? Então, com o movimento de precessão, o que acontece aqui é a visibilidade, né, das estrelas, de constelações em diferentes épocas do ano. Sobre as estações do ano,
Essas estações elas são subdivisões do ano, né, de acordo com os padrões climáticos, o que não significa que todos os locais do planeta vão acontecer do mesmo jeito. E aí a gente leva em consideração alguns fatores, como latitude, altitude, quantidade de água. E aí esses fatores eles podem provocar variações em relação a temperaturas, né? Então, por exemplo, a temperatura ser muito elevada no verão e muito baixa no inverno. No outono acontecer a queda das folhas e na primavera o desbrochar das flores. Dois fatores são muito importantes para que aconteçam as estações do ano, tá? Que são bem diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul, que são o movimento de translação da Terra em torno do Sol e a inclinação do eixo de rotação do planeta. Então, essas estações do ano, para que aconteça, nós devemos levar em consideração duas coisas, dois processos. O movimento de translação da Terra em torno do Sol e a inclinação do eixo de rotação do planeta, tá? Se não tivesse essa inclinação, os hemisférios norte e sul, eles seriam totalmente iluminados. Mas como existe essa inclinação, percebam aqui na imagem, ó, que o hemisfério norte ele está sendo mais iluminado do que o hemisfério sul. Então, nós podemos dizer que aqui está acontecendo o verão, por estar mais iluminado, e aqui está acontecendo o inverno, por estar sendo menos iluminado. Percebam aqui na imagem, mostrando as 4 momentos do planeta. Então, a Terra vai girar, fazer um movimento de translação em volta do Sol, e nós temos 4 momentos significativos, tá? Que são as estações do ano. E aqui nós temos 2 pontos principais, o equinócio e o solstício. Acontece 2 equinócios em março e em setembro e 2 solstícios em junho e em dezembro. Equinócio é quando os 2 hemisférios ficam iluminados de maneira igual. E o solstício é quando os 2 hemisférios estão iluminados de maneira desiguais, tá certo? Então, vamos começar por aqui, em março, o planeta está no equinócio, né? Então, percebam que os 2 hemisférios estão bem iluminados, e aí está acontecendo no hemisfério sul o outono e no hemisfério norte a primavera. E aí, eles estão iluminados de maneira igual, tá certo? E aí o planeta vai girando, e aí ele chega em junho, que é o momento de solstício, o primeiro solstício, quando então o hemisfério sul recebe menos luz, e aí ele se encontra no inverno, e o hemisfério norte, ele se encontra no verão por estar recebendo mais luminosidade. O planeta vai girando em volta do Sol, e aí chega no segundo equinócio, que é em setembro. E aí acontece, então, a inversão das estações. Início da primavera no hemisfério sul e início do outono no hemisfério norte. E aí vai girando, até chegar em dezembro, onde vai acontecer o segundo solstício. Início de verão no hemisfério sul, por estar mais iluminado, e início do inverno no hemisfério norte, por estar menos iluminado, ok? Sobre as fases da Lua agora, o movimento em que esse astro, né, a Lua, faz também, levando em consideração o movimento da Terra e o movimento da Lua, tá certo? Então, aqui, gente, precisamos lembrar que a Lua ela não tem luz própria, ela é um astro iluminado, tá? Então, ela vai refletir a luz que chega do Sol. Lembrando que a face da Lua que nós vemos é a mesma, tá? Nós não conseguimos ver a Lua por completo, a gente vê um lado apenas. E o lado que nós, aqui no Brasil, vemos é o mesmo lado que a pessoa que está lá no Japão também consegue observar, ok? E essa quantidade de luz que vai chegar na face, que vai ser refletida na face dela, é o que vai determinar as fases da Lua. E aí nós temos 4 fases.
E aí, vamos olhar aqui na imagem, ó. Lua nova. Percebam que ela nem aparece aqui na imagem, porque nesse momento ela não está recebendo nenhuma quantidade de luz. Depois ela começa a ficar iluminada, que é a lua crescente, até chegar na fase que a face está toda iluminada, que é a lua nova, e aí ela começa a perder luminosidade até chegar na fase minguante. Então ela vai minguando, ela vai perdendo a luminosidade e ela volta a chegar na lua nova. Esse ciclo todo, o ciclo lunar demora cerca de 29 dias, né? E acontece porque está envolvido o movimento da Terra e da Lua que estão girando em torno do Sol. E para terminarmos, vamos falar um pouquinho dos eclipses solar e lunar. Mas antes da gente falar do eclipse, a gente precisa entender como que funciona. Olhando aqui na imagem, ó, eu tenho como chama isso? Uma lanterna. E essa lanterna está projetando a luz na parede. Mas eu coloquei uma bola de basquete bem aqui no meio, né, criando um obstáculo para esse raio de luz. E aí eu não consigo fazer com que esse raio chegue aqui no centro, ó, até a parede. Então eu crio aqui uma região de sombra. E eu consigo analisar que parte aqui, ó, nas laterais, os raios eles chegam de maneira parcial. Então vai muito pouco raio, que nós denominamos de região de penumbra. Então, sabendo disso, a gente consegue identificar agora o que é um eclipse solar e um eclipse lunar. Para que aconteça o eclipse solar, eu preciso que os astros Sol, Lua e Terra estejam alinhados e a Lua esteja entre o Sol e a Terra. Então, quando a Lua fica, né, entre a Terra e o Sol, ela cria, ó, uma sombra, né, num determinado ponto aqui na Terra. Esse momento de sombra aqui, ó, esse período de sombra, região de sombra, vai estar acontecendo o eclipse total solar. Já essa região de penumbra vai estar acontecendo o eclipse parcial. E aqui, ó, percebam que não tem interferência nenhuma de sombra. Então, nas demais localidades, o eclipse não será visível, tá? E o eclipse lunar é quando ocorre o alinhamento do Sol, Terra e Lua. E agora, quem está entre, né, o Sol e a Lua é a Terra, ok? Eclipses eles não são tão frequentes, porque para acontecer precisa que esses astros estejam alinhados. Então, esse alinhamento ele não é frequente, tá? Então, eclipse solar é Sol, Lua e Terra, e eclipse lunar, Sol, Terra e Lua, ok? Por hoje é só e até a próxima aula.